coração que este sacramento não deve ser tomado apenas como um ritual, mas deve, de fato, ser para nós um meio de graça, pelo que ele simboliza e pelo que ele cela. A união com Cristo e os benefícios de Cristo para a vida dos crentes. No último domingo em que celebramos a ceia, nós meditamos nos benefícios da morte de Cristo na vida do crente. O que nós recebemos de Cristo em sua morte e ressurreição. E nós aprendemos ali que nós fomos beneficiados com a bênção, com a graça da justificação, da adoção de filhos e da santificação. Bênçãos essas que, quando participamos da ceia do Senhor, nos são lembradas e novamente pela fé aplicadas a nós, a fim de que nós possamos revigorar-nos em Deus, amadurecermos, lutarmos contra o pecado e termos esperança diante das nossas falhas. Fomos justificados, somos filhos e estamos sendo santificados pela obra do Espírito Santo. Mas o cristão, ele não vive apenas, o cristão também morre. E há benefícios para o crente na cruz de Cristo que dizem respeito à sua morte. Hoje, então, nós vamos falar sobre esses benefícios, os benefícios da morte de Cristo para a morte do crente. Eu sei que a morte é um assunto que nós preferimos evitar, nós não gostamos de pensar muito nela, mas a Bíblia nos dá uma visão completamente nova da morte. Ela é real, ela existe, mas ela não tem que ser temida, ela não tem que ser indesejável até, quando se tem Cristo como Senhor e Salvador da vida. Nós vamos aprender ou lembrar sobre isso nesta noite, a fim de que quando formos tomar a ceia do Senhor, a ceia que é a comemoração da morte de Cristo, nós sejamos fortalecidos e preparados, não apenas para viver neste mundo e para Cristo, mas para morrer neste mundo e para Cristo. O texto que nós teremos como base é 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios é o capítulo que ele ensina a doutrina da ressurreição. E esta passagem que nós vamos meditar nesta noite, na qual vamos meditar esta noite, ela nos fala sobre a morte, uma visão bíblica sobre ela. E assim depois nós iremos aplicar as nossas vidas para que, ao tomarmos a ceia, sejamos edificados nesse pensamento. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, de 20 a 28, nos diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos.
Especificamente falando sobre a morte, esse texto nos ensina as seguintes coisas. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é justamente que a morte é uma intrusa no mundo. A morte, o mundo e nós não fomos criados para experimentar a morte, para experimentarmos a morte. A morte não era uma realidade na criação perfeita de Deus. O homem poderia morrer, mas não foi criado para morrer. Pelo contrário, de imediato, após ter criado o homem fez um pacto com Deus fez um pacto com Adão e Eva. E o pacto trazia uma promessa de vida. Claro que havia uma ameaça de morte se eles desobedecessem, mas a promessa era uma promessa de vida. Se eles se mantivessem da forma como foram criados, eles viveriam eternamente. Até o pecado, não houve morte no mundo. Deus não criou o mundo e não nos criou para que morrêssemos. A morte entra como uma intrusa no mundo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, nos diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, este é o principal intruso, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A porta que deu entrada à morte foi o pecado. O intruso principal, que desequilibrou todas as coisas. Este intruso que, como um bando de ladrões, foi aquele que primeiro abriu as portas para todos os males adentrarem pelo mundo. E então, desde que o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo, de mãos dadas, a morte. E fez dela o seu prêmio, fez dela a sua paga. Todos pecaram, todos morrem, porque o salário do pecado é a morte. Ao meditarmos neste fato de que a morte é uma intrusa, o que nós podemos de imediato entender esta é a razão porque ela nos é tão estranha, porque nós não nos acostumamos com ela, porque ela é tão desagradável, apesar de ela estar na natureza do mundo, no cotidiano da vida, ela não nos parece natural. Ela é sempre algo que incomoda, é uma sombra, é sempre um fantasma que nós desejamos evitar, é algo que nós não queremos reconhecer nas nossas vidas. Eu falei para os irmãos que essa semana eu estava numa reunião lá no USE, que tratava o assunto da morte. E estava todo mundo empolgado falando sobre isso, interessante, né? Mas estavam todos empolgados falando sobre morte, cada um na sua perspectiva. Os psicólogos na perspectiva da psicologia, os médicos, os espíritas, católicos, eu como um protestante. Mas as pessoas ficaram, de certa forma, incomodadas quando eu falei assim: nós estamos aqui discutindo a morte de outros, porque a nossa própria morte, a gente sequer cogita nela. É tranquilo falar da morte de outros, pensar sobre a morte do outro, como lidar com a morte do outro. Extremamente estranho para nós é pensar na nossa própria morte. E sempre que somos levados a fazer isso, nos sentimos muito desconfortáveis. É algo estranho, é uma intrusa no mundo, é uma intrusa na vida, é uma intrusa para nós. Sempre nos será estranha a morte. A outra coisa que nós observamos aí, no versículo 25, é que a morte é um inimigo. No versículo 25, Paulo fala assim: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés.
E então no 26 está dito: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte então é um inimigo, é o último inimigo. Então, nós não apenas nos achamos desconfortáveis com a morte, mas a morte para nós nunca nos parecerá boa. A morte em si é um inimigo, algo que é contra nós, um adversário a ser batido. Desde sempre, nós estamos lutando contra ela. Tudo que nós pesquisamos, em tudo que nós investimos, tem como finalidade nos livrar de duas coisas: do sofrimento e da morte. Nós estamos lutando o tempo todo contra essa realidade. É por isso que quando enfermamos, nós acionamos a igreja para orar, buscamos tratamento, nós vamos lutar contra a morte até as nossas últimas forças, até que ela nos vença, afinal. Porque é assim que a encaramos. Ela é o último inimigo a ser vencido. O fato é que ela já foi vencida e só aguarda a sua derrota final. Mas esse texto também, que nos apresenta a morte como uma intrusa e como um inimigo, o último a ser derrotado, nos apresenta então Jesus como o vencedor da morte e aquele que veio para expulsá-la do mundo. Se você olhar para o texto de uma forma mais detida, ele não fala se o assunto principal não é a morte, mas é a vitória de Cristo. Ele fala que Jesus ressuscitou. Verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que é ressurreição senão vitória sobre a morte? A morte não pôde detê-lo, a sepultura não o pôde escravizar, seu corpo não sofreu decomposição, a sua alma não foi aprisionada pela morte, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, portanto, ressurgiu. Ele ressurgiu dos mortos. É a primícia dentre aqueles que morreram, o primeiro a ser ressuscitado. Jesus venceu e vencerá os inimigos, e a morte será o último inimigo. E aqui eu quero ler alguns textos com os irmãos, para os irmãos, sobre essa realidade da vitória de Cristo sobre a morte. Como é importante nós lermos sobre isso. Lermos que o nosso Salvador, ele não apenas ressuscitou, e isso foi um ato miraculoso, mas ele decretou a derrota definitiva desse intruso, desta intrusa e deste inimigo que é a morte. Aqui mesmo no capítulo 15 de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 55, quando Paulo está terminando toda a sua argumentação sobre a realidade da ressurreição, da vitória de Cristo, quando ele fala que finalmente nós seremos ressuscitados com ele no último dia, ele traz um canto de vitória sobre a morte, um desdém dela. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é um canto dos vitoriosos, que zombam daqueles que foram derrotados. Esse inimigo que invadiu o mundo, que causa pavor, que causa estranheza, que rouba a esperança, que durante tanto tempo oprimiu e ainda oprime pessoas, ouvirá um canto de vitória que lhe pergunta: onde está a tua vitória? Onde está o teu poder? O que você pode fazer agora? É isso que aqueles que estão em Cristo, ao ressuscitarem, irão dizer: o que você pode fazer agora? Na verdade, todos aqueles que estão em Cristo e podem contemplar a cruz, e depois contemplar o túmulo vazio, podem, ao enfrentar a morte, dizer: o que você pode fazer agora? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, Paulo fala: e tendo despojado os poderes e as autoridades, entre esses poderes e autoridades está a morte, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz, a morte de Cristo, assim como a nossa própria morte, ela nos parece uma derrota. Ela é uma aparente derrota. Certa vez recebi uma carta, ainda, e a pessoa que me escrevia colocou no final da carta: lembre-se, por meio de uma aparente derrota, Cristo venceu o mundo. É isso que a morte pode parecer, uma aparente derrota. Talvez aqueles que contemplaram Cristo na cruz e zombaram dele, aumentaram a sua incredulidade ao vê-lo crucificado, finalmente disseram: este foi derrotado. Na cruz da aparente derrota, Cristo estava triunfando dos seus inimigos. Lá na cruz, Cristo triunfou. Ele finalmente venceu a morte. Quando ele tomou sobre si a nossa morte e não permitiu que ela prevalecesse sobre ele, quando Deus o ressuscitou por seu poder, Jesus de entre os mortos, ele estabeleceu a derrota final da própria morte. Apocalipse 20, capítulo 14, verso 14 e 15. A visão final das coisas últimas, da realidade dos novos céus e da nova terra. Porém, antes que esses novos céus, desse novo céu e essa nova terra se estabelecessem, algo é anunciado, algo é dito, de extrema importância. João diz o seguinte: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que vai estar no lago de fogo? O juízo final de Deus, a condenação para todo o mal, não apenas para os que praticaram o mal, mas para todo o mal em si. O que estará lá? Lá estará a morte, lá estará o inferno, lá estarão aqueles que não confiaram no Cordeiro, aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Antes de novos céus e nova terra se estabelecerem, a morte será lançada no inferno. A morte, nós lemos no capítulo 15 de 1 Coríntios, ela é o último inimigo, não a ser vencido. Todos eles foram vencidos na cruz. Não está havendo uma batalha entre Cristo e a morte. Ele já a derrotou completamente, ela não pode causar dano aos seus eleitos. Aqueles que têm o nome escrito no livro da Bíblia, a morte não pode causar dano. O que a morte aguarda é o último dia, para junto com o diabo, seus anjos, o próprio inferno e todos aqueles que foram condenados à morte, acompanharem-na até o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Essa péssima notícia para a morte traz para nós uma maravilhosa notícia, que se encontra no capítulo 21 de Apocalipse, versos de 1 a 4, onde João teve o privilégio de ver o novo céu e a nova terra. E ele viu, e foi dito a ele para escrever sobre estas coisas. E nós temos aqui o que ele viu lá. Algo que nós também veremos um dia com os nossos próprios olhos. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte está onde? No lago de fogo e enxofre. No novo céu e na nova terra, a morte não será uma intrusa. Ela foi eliminada completamente. O Senhor na cruz, então, tirou a morte deste mundo que ele está orando. Ela não vai ser mais uma intrusa. Ela não será mais uma inimiga, porque ela foi completamente derrotada. Que bom, irmãos, é olharmos para o futuro, lá para frente, o lugar onde Cristo tem preparado para nós, e saber que esta intrusa e inimiga, que muitas vezes nos causa pavor, simplesmente não existirá. Não haverá lugar para ela no novo céu e na nova terra, porque na cruz Cristo a derrotou. Tendo essa visão bíblica a respeito da morte, uma intrusa, uma inimiga, porém derrotada e expulsa, como é que a ceia do Senhor pode nos ajudar a encarar a morte? Como é que você que veio aqui hoje, crente no Senhor Jesus Cristo, que irá participar desse sacramento, pode ser encorajado, fortalecido para enfrentar a morte? Como eu falei no começo, a própria definição de ceia, do sacramento da ceia do Senhor, conforme está em nossa confissão, diz que a ceia do Senhor é uma comemoração da morte, uma comemoração da morte de Cristo. Nós estamos aqui numa grande festa, uma grande festa espiritual. Nós temos um banquete diante de nós, ainda que simbólico, um banquete espiritual. Nós estamos aqui assentados ao redor da mesa, comendo e festejando o quê? A morte de Cristo, a sua cruz. E por que festejamos isso? Porque estamos festejando uma vitória, uma guerra que foi vencida, o triunfo do nosso Cordeiro vencedor, do nosso herói, aquele que tomou a morte, a nossa morte, o nosso castigo sobre si, e a eliminou na cruz do Calvário. Nós estamos aqui celebrando o fato de que a morte já não nos causa pavor. Ela não nos pode causar dano. Ainda que pareça um paradoxo, a morte já não nos pode matar. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. A morte, se fosse uma pessoa e pudesse contemplar esse espetáculo, se pudesse testemunhar esse banquete espiritual que é a ceia do Senhor, ela iria se sentir extremamente ridícula, fraca, sem poder algum. Cada vez que tomamos a ceia, cada vez que nos assentamos à mesa do Senhor, estamos cantando: onde está a morte, a sua vitória? E agora, o que você pode fazer contra nós? O seu poder acabou. O nosso Cordeiro venceu. Ele está vivo. Ele zombou de você na cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? É isso que fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. É isso que a sua alma, é com isso que a sua alma é alimentada. É nisso que a sua esperança é fortalecida. É nisso que o seu coração encontra coragem para enfrentar, em nome de Cristo, a morte. Ela é um inimigo derrotado. Apocalipse, no capítulo 14.
Apocalipse no capítulo 14, verso 13, há uma expressão que nos desconcerta, porque fala sobre a morte de uma forma que nós não queremos encará-la, mas que de fato é. Diz assim: então vi uma voz nos céus dizendo, a partir do capítulo 10 de Apocalipse, indo até o capítulo 14, é quando os selos são abertos, as trombetas tocam, os anjos anunciam juízos, há uma grande tormenta na terra, os justos estão clamando por vingança, a besta, os dragões estão destruindo tudo, estão condenando os crentes, e é nos dito que eles terão poder para ferir os crentes, para matar os crentes. Eles irão pelejar e por algum tempo terão o poder para matar mesmo o povo de Deus. Um tempo de tribulação, de muita angústia, onde a igreja experimentará a perda, a morte. No meio de todo este caos, no meio de toda esta desesperança, surge este versículo, surge esta passagem que diz: então ouvi uma voz nos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora para sempre. Nesta frase, há duas coisas que nós não costumamos colocar juntas: felicidade e morte. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora para sempre. Nós já aprendemos aqui sobre bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Quem é bem-aventurado são os pobres de coração. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, e agora nós estamos vendo que bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Estes são felizes. A morte é apresentada como algo que traz felicidade, não apenas para o Senhor, mas para os crentes que morrem no Senhor. Você costuma encarar a morte dessa maneira? Como uma bênção, um dom do Senhor, uma bem-aventurança para aqueles que estão em Cristo? É assim que a Bíblia nos apresenta a morte. Mesmo quando ela vem de maneira injusta, quando ela vem das mãos de inimigos, bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor de agora para sempre. Há duas maneiras de morrer: morrer no Senhor ou morrer fora de Cristo, morrer em Adão. Em Adão todos morrem. E se continuam em Adão, morrem definitivamente. Vão lá para a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Para estes, a morte é um tormento. A morte ainda é um inimigo poderoso que causará dano eterno. Quando eu falo de uma morte sem poder, de uma morte que não traz medo, de uma morte vencida, de uma morte que pode até promover felicidade, eu estou falando da morte daqueles que estão em Cristo, daqueles que estavam com Cristo na cruz do Calvário, daqueles que ressuscitaram com Ele ao terceiro dia, daqueles que estão unidos a Ele pela fé, daqueles que o abraçaram, porque sabem que sem Ele não podem viver e não podem morrer. A ceia nos fala dessa união. Aquele que vem à ceia do Senhor, ele contempla a morte não como uma tristeza, uma perda, mas como o apóstolo Paulo disse, ele encara a morte como lucro, como bênção, como felicidade, como bem-aventurança. Para ele não faz diferença viver ou morrer. Viver é servir a Cristo.
é levar pessoas a Cristo, é glorificar a Cristo. Morrer é lucro, é estar com Cristo. A ceia do Senhor nos lembra disso, porque a ceia do Senhor é o selo, é o símbolo da nossa união, de que estamos em Cristo. E são bem-aventurados os que morrem no Senhor, da mesma forma que são bem-aventurados aqueles que vivem no Senhor. O texto continua, diz o Espírito, essa é a segunda parte do texto, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Lá em Filipenses, quando Paulo diz que a morte é um lucro, Paulo está cansado. Já há muito tempo ele peleja com a pregação do Evangelho. E por causa disso ele sofreu de tudo. Ele sofreu fisicamente, ele sofreu moralmente, ele sofreu psicologicamente. Ele está velho, ele está preso, ele está cansado. Ele já não se importa com a própria vida, ele não se importa se vai morrer. E se o Senhor quiser levá-lo, ele está pronto, porque ele quer descanso. Ele quer continuar aqui porque ele tem trabalho a fazer, mas se ele for para o céu, se ele morrer, ele descansará das suas fadigas. As suas obras o acompanharão. O que ele está dizendo aqui é que morte para o crente é uma recompensa do Senhor. Uma recompensa por uma vida de luta contra o pecado, uma vida de luta no ministério, uma vida de luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Estas coisas que nos cansam, que nos envelhecem, que muitas vezes causam a nós aquilo que causou a Davi, que causaram em Davi. Meus irmãos, o Senhor nos mostra a morte aqui não apenas como uma felicidade, mas como um prêmio para aqueles que viveram em Cristo. Um prêmio. A morte é lucro. O descanso para as suas fadigas. As suas obras os seguirão. Uma recompensa do Senhor. Como você encara a morte? Como você tem encarado a morte? Não estou aqui querendo convencê-lo, porque nem mesmo eu estou convencido disso, de que devemos pedir ao Senhor para morrer ou buscar a morte de qualquer forma. Não é isso. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que a morte, ela para o crente, não é um mal. Não é algo do que temos que fugir. Não é algo que devemos evitar ou correr dela ou nos esperarmos diante dela. O Senhor nos mostra a morte em uma outra perspectiva para aqueles que estão em Cristo. E nós não podemos lidar com a morte como aqueles que não estão em Cristo lidam com ela. Os sentimentos sobre a morte no coração do crente não podem ser os mesmos sentimentos que estão no coração daqueles que não estão em Cristo. A definição de morte para o crente não pode ser a mesma definição de morte daqueles que não estão em Cristo. A Bíblia redefine a morte para os que estão em Cristo. Eles são bem-aventurados. Eles encontrarão descanso. Eles serão recompensados. A morte é assim. Para o crente, a morte é felicidade, descanso e recompensa. A entrada na vida futura em santidade plena e comunhão com Cristo. Veja o que diz a pergunta 37 do nosso catecismo. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Bênçãos que são recebidas na hora da morte. Aqui diz, a alma dos fiéis, na hora da morte, são 1. Aperfeiçoadas em santidade. Sabe a glorificação da qual falamos no último sermão da ceia do Senhor? Glorificação. A nova era chega para aquele que morre. A realidade futura chega de imediato para aquele que morre. Se você é um crente sincero, se você entende o que Deus quer de você, você deve estar buscando santidade.
Você deve estar num processo progressivo de santificação. A morte nos dá como bênção, o Senhor nos dá como bênção na hora da nossa morte, que esse processo se complete. Veja como nós precisamos pensar bem sobre as coisas. A plena conformidade a Cristo, ou seja, a santidade perfeita, só atingiremos quando morrermos. É por isso que a morte traz consigo recompensa. A recompensa de sermos tal qual Cristo é. De sermos plenamente aperfeiçoados em santidade. Depois a outra coisa diz que imediatamente entramos na glória. Não dormimos, não somos aniquilados, não vamos para purgatório, nada disso. Ouvimos o Senhor dizer ao morrer: entra no gozo do teu Senhor. Estaremos com o Senhor. Contemplaremos Cristo face a face. Estaremos com os santos remidos de todos os tempos. Estaremos diante do Cordeiro. Estaremos diante das testemunhas fiéis. Estaremos diante daquele trono e daquele que está sentado no trono. Estaremos com o Senhor. Irmãos, qual é o maior anseio das nossas almas? Cantamos agora há pouco: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não há forma de estar mais perto do que de Deus, sem que passemos pela morte. A morte nos traz essa bênção, na hora que morremos, entrarmos no gozo do Senhor, experimentarmos a glória eterna. Imagine que conforto é para o crente que teve uma vida de sofrimentos, relembrando do que diz Paulo: olha, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que será revelada em nós. E diante da morte, o crente finalmente entender: todo aquele sofrimento não foi nada diante daquilo que será revelado agora diante dos meus olhos, quando finalmente eu deixar essa existência para entrar na era futura com o Senhor. A terceira coisa que o nosso catecismo nos ensina sobre as bênçãos que os fiéis recebem na hora da morte: os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Morte e separação, nós nos separamos dos nossos corpos. Contudo, reencontraremos os nossos corpos, que estão guardados em Cristo. E eles serão corpos glorificados. Não virão com as enfermidades que o mataram. Não virão com as deformidades da vida. Não virão com as marcas do pecado. Não virão com as impurezas que acumulamos no decorrer das nossas vidas. Não virão com as marcas das violências que sofremos. Eles serão glorificados, perfeitos. As almas dos santos aguardam a ressurreição, quando reencontrarão seus corpos glorificados em Cristo. Que aplicações nós podemos fazer disto? E eu gostaria que você se aproximasse da mesa com essa disposição ao pensar sobre a morte. Temos aprendido no Evangelho que Cristo nos pede a vida. Não é justamente isso? Se você amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir a Cristo significa tomar a cruz, negar a si mesmo. O Senhor nos pede que nem cuidemos da nossa vida, mas que busquemos em primeiro lugar o reino. Os apóstolos foram entregues à morte. O apóstolo Paulo fala isso, e não apenas fala, nós sabemos que foi assim. Ele diz que foi entregue à morte o dia todo. Eu sempre tenho, à luz do Evangelho, desafiado-nos
a que vivamos um evangelho intenso, comprometido, que inclui até mesmo a perda da vida. Mas se não entendermos a morte na perspectiva da Bíblia, sobre a vitória de Cristo, nunca conseguiremos envolver as nossas vidas no ministério de Cristo. Sempre queremos preservá-la porque a morte nos causa medo e terror. Talvez você seja um jovem aqui, e o Senhor tem lhe chamado para ir para lugares difíceis pregar o Evangelho. E eu queria que tivesse muitos aqui desta forma. Talvez o Senhor esteja lhe chamando para passar dificuldades, para morrer por Ele. E essa ideia não lhe agrada. Mas quando nós entendemos que o que a morte pode fazer? A morte não pode fazer mais nada. Na verdade, a morte é uma grande vitória. Se me entregar a Cristo, se viver para Ele, se for a lugares e perder a minha vida, não importa, eu estarei com o Senhor, eu estarei lucrando. Essa perspectiva da morte nos dá a coragem de irmos aonde nós não podemos ir ou não queremos ir, quando nos sentimos ameaçados de perder a vida. Quando você vem a ser do Senhor com o seu coração jovem, cheio de energia, que pode ser chamado para coisas como esta, você é lembrado e fortalecido que este que é oferecido aqui venceu a morte. E que Ele garantirá a sua vida aqui na eternidade. E se Ele passou primeiro e venceu, Ele lhe deu a vitória sobre a morte. Sim, você pode entregar a vida para servir a Cristo. Mas pode ser outro caso. E aqui uma segunda aplicação. Pessoas que estão doentes. Pessoas que estão temendo morrer por causa da doença. Como é que crentes assim podem ser beneficiados com a ceia do Senhor? Talvez a sua esperança de vida já tenha se acabado. Talvez você ouviu já aquela péssima notícia dos médicos, não há mais o que fazer. Ou talvez você passe por isso. Nós aqui temos orado por duas pessoas em especial que passaram bem perto da morte. Que se fôssemos esperar apenas o natural, certamente teriam morrido. Oramos por elas. E o Senhor, pela sua graça, nos atendeu naquilo que pedimos. Elas estão se recuperando. Mas se não fosse essa a vontade do Senhor? Se o Senhor tivesse outros planos para aquela criança e para aquela mulher, eles estariam desesperados. Se este é o seu caso, se as suas orações para uma cura não estão sendo ouvidas, não é esse o plano de Deus para você, como é que você pode se beneficiar em participar da ceia do Senhor? Lembrando que a morte não é o fim. Lembrando que a morte não lhe venceu. Que isto não é uma derrota. Que Deus não está esquecido de você. Mas que se você é um crente e está à beira da morte agora, é porque Deus lhe ama e lhe quer junto de si. Ele quer que você se descanse das suas fadigas. Ele quer dar descanso para a sua alma. Ele quer lhe aperfeiçoar. Ele quer que você aguarde a ressurreição e receba novamente o seu corpo, sem a doença que hoje lhe aflige. Você pode ser fortalecido para não ter medo daquilo que está batendo à sua porta. Pode ser o doente, pode ser o idoso, pode ser pessoas que tenham medo de morrer. A ceia do Senhor, ela nos diz que a morte é um inimigo sem poder. A libertação do medo da morte. Eu estava meditando sobre isso a meu respeito mesmo. Toda vez que eu vou ao consultório médico e meço a pressão,
ela fica alta. Eu faço o mapa e está tudo normal. Então, a médica me falou que eu tenho alguma coisa que eles chamam de síndrome do jaleco branco. Né? Toda vez que um médico vem auferir a pressão, alguém, né, um enfermeiro, a pressão sobe porque eu fico nervoso, talvez com medo de ter pressão alta. E sabe o que eu parei para pensar nisso? Por que eu fico com tanto medo de ter pressão alta? Por que eu fico com tanto medo de fazer um exame e encontrar ali algo que eu não quero? Porque eu tenho medo de morrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser diagnosticado com algo que me aponte o caminho da morte. Medo de morrer. Como pode ter medo de morrer alguém que sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário? E como a ceia do Senhor, ela ganha para mim uma importância maior, para lidar com este medo que agora acabo de descobrir. O que me importa se eu morrer? Como eu vou enfrentar mais uma semana exposto à morte? Minha ou dos meus? Eu venho à ceia do Senhor. Me é servido o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Eu estou nas mãos dele. A palavra de Deus nos diz que as nossas vidas estão escondidas em Cristo. E é das mãos dele que eu receberei a minha vida de volta se eu morrer. Nada tão verdadeiro como o que Paulo fala, quando entendeu de fato o que aconteceu na cruz. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que a ceia do Senhor possa produzir na sua vida essas certezas. Que ela possa lhe dar coragem para enfrentar a morte e o seu dia a dia na expectativa de uma morte, mas que não tem mais poder para lhe causar dano. Que ela possa lhe dar esperança diante da enfermidade ou da velhice. Que ela possa lhe dar coragem para enfrentar o mundo e pregar o Evangelho, ainda que a sua vida seja pedida por causa disso. O hino da Reforma, que Lutero compôs, desdenha da morte também. E se a morte atroz chegar enfim a nós, Deus nos salvará. E na verdade, Ele já nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos preparar para tomarmos a ceia.